presenciei um acidente, e um acidente que marcou, assim, minha vida. Acho que foi um divisor de águas, assim. Eu tinha terminado a cirurgia geral, ainda não tinha me atentado que o trauma ia me captar novamente. E eu já tinha vivenciado a questão do pré-hospitalar com o SAMU. E na passagem ali da situação, eu vi um acidente, é, já era mais ou menos por volta das 20 horas da noite, né? Tudo escuro, um acidente de carro frontal, né? Num local bem distante, com difícil acesso, e que teve explosão de um dos carros no momento do acidente. Nesse que a gente foi sinalizar a cena, né? Muito ali, muitos transeuntes, muitas pessoas passando na hora, a gente conseguiu sinalizar e eu fui fazer aquele primeiro atendimento para entender se daria para salvar alguém. E nessa que a gente estava tirando um rapaz que estava no carro que ainda não tinha pego fogo, a gente encontrou uma criança, né? Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E essa criança tinha sido ejetada do carro que tinha explodido com a família dela. Esse caso ele marca assim minha trajetória e vai marcar sempre. Foi uma criança que a gente pegou com TCE que no momento, né, não estava com recurso. Ela já sobrepôs, já passava ali do que eu poderia atender no recurso no local, mas eu conseguia fazer o básico, né? Que é o atendimento ali inicial, né? Desobstruir via aérea, saber o que dava para fazer até levar essa criança para o local do tratamento definitivo. E essa criança tinha um trauma crânioencefálico grave, né? Trauma torácico, tinha trauma completo, é um politrauma mesmo, né? Pelo mecanismo, pela cinemática. E quando a gente conseguiu tirar essa criança do local e levar para um hospital mais próximo, que também não tinha muito recurso, na cidade do interior, a equipe também não tinha o treinamento, né, e que também interferia um pouquinho no desfecho inicial ali, mas que a gente, como eu já tinha um pouco mais de manejo, eu consegui coordenar a equipe para conseguir buscar um melhor atendimento na hora, até a chegada do SAMU e a transferência para um centro maior que seria Goiânia, né, no interior do Goiás. E essa criancinha, ela marcou muito porque foi uma situação em que toda a família dela veio a óbito no local, né? Só sobrou a criança e eu precisava fazer alguma coisa. Eu não tinha ainda todo aquele manejo do centro de trauma, mas eu já tinha experiência do pré-hospitalar e da Ceilândia também, né, que a gente atende muito isso. E eu precisei, na tentativa de dar aquele primeiro atendimento, a criança precisava de uma via aérea definitiva, né, pelo TCE grave, até a chegada do pré, que ia transportar ela. Ninguém conseguia pegar acesso, periférico, intraósseo não tinha material, aí eu tive que fazer uma dissecção venosa nessa criança, né, de 1 ano e meio. E aí a gente tem o que eu falo, que eu até citei anteriormente, né, os princípios, a gente sabia qual era a técnica, mas a preferência ali era o que a gente tinha de recurso na hora. Sim. E deu certo. A gente conseguiu acesso braquial na criança e conseguiu também definir a via aérea definitiva dela, né, a intubação do traqueal. O pessoal do SAMU chegou, a criança conseguiu ser transportada para Goiânia, para uma UTI pediátrica, e o desfecho foi favorável. A criança foi de alta depois de uns 2 meses, teve o TCE, mas não ficou com grandes sequelas, e a família me buscou depois, né, inclusive até hoje, vez ou outra recebo vídeos, né, recebo informações dessa criança, e que até hoje me marca muito, assim, que eu acho que foi quando eu entendi o porquê de tudo, né? O porquê de fazer cirurgia, o porquê de passar por todo o processo de formação, o porquê de fazer trauma, né? Depois, tudo isso tem um porquê, né? E para a gente que mexe com emergência, é bom saber esses feedbacks, é bom entender que existe um porquê para tudo. Ninguém entra numa situação profissional ou pessoal quando não tem um porquê, né? A gente sempre tem que entender que a diferença que a gente faz na vida dessas pessoas, ela é muito, muito, muito interessante, não só para a gente, né, como profissional, mas para entender que essa pessoa, ela é um amor de alguém, né? Ela é o filho, é a mãe, é o irmão de alguém, e que a gente conseguiu interferir ali para evitar um óbito, evitar um desfecho ruim, né? Então essa situação, ela foi ímpar assim na minha vida.